eu não tenho como ficar sem. Eu vou ter que ir na farmácia comprar meus remédios. Bom, pessoal, boa noite, primeiramente. Agradeço a presença de vocês aqui. Já falei com a professora Tati, com a Tatiane. Muito obrigado por mais esse dia. Hoje é o dia 5 de maio, não é? Dia 5 de maio, Dia da Língua Portuguesa. E eu gostaria de começar com vocês deixando uma pergunta, como eu sempre faço nas minhas apresentações. Alguém sabe por que que o Brasil, quando se tornou reino, ele era chamado de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve? Por acaso? Eu vou voltar isso com vocês daqui a pouco, tudo bem? Mas isso está totalmente relacionado com o nosso encontro de hoje. Quando eu me propus a trazer uma pequena palestra para vocês, falando sobre o Dia da Língua Portuguesa, como eu estava dizendo antes, eu não queria que isso fosse uma coisa só falando sobre língua, literatura, sobre gramática histórica, mas a ideia é de que uma língua ela está diretamente associada a uma língua, a uma cultura de um povo, a todo um processo. O Fernando Pessoa, usando o heterônimo Bernardo Soares, ele tem aquela frase icônica que muita gente já deve ter escutado falar, que é: a minha pátria é a língua portuguesa, no qual ele deixa claro que o que incomoda ele não é quem não usa direito à sintaxe, quem não usa direito à ortografia, quem não sabe fazer uma conjugação. Ele se incomoda quem não sabe usar direito a língua no seu contexto. A ideia da língua como uma identidade, uma expressão da vida de um indivíduo. Já o José Saramago, anos atrás, ele participou de um documentário chamado Línguas, Vidas em Português. E ele tem uma frase que ele diz que não há língua portuguesa, e sim há línguas em português, no qual ele fala sobre a diversidade da língua e como o português está espalhado pelo mundo. E que a língua ela não está limitada apenas a unidades gramaticais, mas a formas distintas, a manifestações, a pronúncias, a contextos. E como a gente pode falar sobre a língua se a gente não entende a essência de como ela surge? Claro, como hoje a gente comemora o Dia da Língua Portuguesa e o contexto cultural, a gente não podia deixar de começar fazendo uma homenagem mais do que merecida a Camões. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublinharam. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cálice de Alexandro e de Trajano, a fama das vitórias que tiveram, que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram, cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Esse é o começo dos Lusíadas, do canto 1. E nos primeiros momentos que eu comecei a estudar literatura portuguesa, eu fiquei muito emocionado, já que a própria obra de Lusíadas, quando ele vai falar sobre a ideia de uma cultura portuguesa, ele não nega que essa cultura, na verdade, ela não surge como se fosse uma semente que brotou no chão. Na verdade, ele trata a ideia de uma cultura portuguesa como uma série de sementes que vão sendo trazidas pelo vento por todos os cantos da terra, de diferentes espaços, e vão dar origem, num momento muito mais distante, àquilo que a gente vai chamar Portugal. E por que não dizer a ideia que a gente vai ter
de uma cultura em língua portuguesa. Nos dias de hoje, para vocês que fizeram o ENAD, que vão fazer o ENAD, para vocês que fizeram o Enem, que prestaram vestibular, quando a gente pensa a ideia de cultura, a gente pensa muito o contexto de que uma cultura ela sempre é híbrida, ela se mescla, ela vai tendo origem em diferentes pontos, diferentes caminhos. Nós nunca. Olha, desculpa interromper aqui, mas eu estou vendo aqui que alguém aqui. Olha, a professora Tati compartilhou o documentário Língua Vidas em Português. Parabéns, professora. Ó, recomendo. Aí não existe a ideia de uma cultura pura. Se eu pronuncio alguma coisa, se eu me manifesto em um idioma, significa que esse idioma ele tem uma ligação com o meu contexto de expressão. É uma ideia, de certa forma, romântica e até um pouco antes, a ideia de que nós temos uma cultura que ela é pura, ela é diferente, ela é isolada. Quando a gente vai estudar até aquelas culturas que nós falamos como culturas nacionais, nós observamos que até aquele elemento que a gente vê que é intrinsecamente nacional, na verdade, ele tem um contexto exterior. Por exemplo, nós falamos uma língua que não é originária do Brasil. Alguns vão chamar de uma língua colonial. Eu prefiro chamar de uma língua transnacional. Nós mantivemos elementos de cultura de vários povos que aqui estão ou que estiveram, como idiomas de raiz tupi, tupinambá, como elementos de várias culturas, como cultura armênica, cultura judaica. Quem aqui for de São Paulo, levanta a mão. Então vai entender muito bem o que eu estou falando. Então, por que a nossa língua, a língua que a gente se manifesta, que a gente professa, ela seria diferente? A, Até mesmo quando nós perdemos a noção de onde nós viemos, a nossa língua, o nosso idioma, a nossa forma de expressão, ela indica aquilo que a gente coloca. E é por isso que eu queria apresentar para vocês um pouco de uma das heranças da cultura portuguesa. É claro que isso seria um tema muito longo, né? Eu gostaria de falar sobre outras culturas, mas já que a gente fala muito sobre a ideia de multiculturalismo, é tão significativo a gente falar de um elemento histórico da cultura, da língua e da história portuguesa, que é a região de Al-Andalus, que talvez alguns de vocês já ouviram falar, mas isso é uma coisa muito importante até para a nossa noção de identidade. E já que, como já vão falar vários pesquisadores, a língua tem uma visão do mundo, a língua tem um caráter ideológico. Então, a nossa cultura, a forma que a gente se expressa, ela não está carregada apenas naquilo que a gente lembra, mas ela está presente naquilo que a gente expressa, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente se comunica. Mesmo que nós não lembremos da nossa história, quem foi meu pai, quem foi minha mãe, meu pai veio da Itália, minha mãe veio da Grécia, meu avô veio de Moçambique, a nossa fala, a nossa língua, ela carrega todo um histórico de tudo aquilo que nós passamos. Provavelmente, vocês já ouviram falar de um lugar chamado Al-Andalus. Al-Andalus, ele era um vasto território, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, no que hoje é a Península Ibérica, que ele foi ocupado por vários califados em diferentes momentos. Quando a gente aprende sobre a invasão muçulmana na Península Ibérica, a gente muitas vezes aprende sobre isso, sobre a visão da reconquista cristã. A gente sempre aquela história de que os muçulmanos, guiados por um general, Jibal Tariq, que depois vai ser o nome das colunas de Hércules, que vai virar o Estreito de Gibraltar. Ele vai invadir a Península Ibérica, derrubar os reinos dos visigodos. Os visigodos fogem para a região das Astúrias, vão fundando vários reinos cristãos, e aí até que vai surgindo vários países, como Portugal, Castela, Leão, entre outros. Só que essa é uma história, essa é a história que a gente escuta, que ela não está errada, mas ela é contada sobre a ideia de uma cultura portuguesa pensando o ponto de vista da cristandade.
Mas e o ponto de vista, e a história da cultura e da língua portuguesa do ponto de vista dos povos islâmicos? Ela é uma história muito linda. E é uma história que ela ensina muito sobre cada um de nós. Para início de conversa, a gente não poderia deixar de falar o seguinte: como isso começa? Isso começa lá em 630, quando Maomé ele conquista Meca e ele morre logo depois em 632. Maomé ele vai ter sucessores que são os califas, que o próprio nome diz, sucessor do profeta, que vão surgir os califados. E os 4 primeiros califas são pessoas que estavam próximas a Maomé: o Abacar, o Omar, o Tomão e Ali. Obviamente, gostaria de sinalizar uma coisa para vocês: esses já são nomes latinizados quando eles entram na cultura europeia. Posteriormente, ocorre uma expansão do Islã por boa parte do Oriente Médio até o norte do continente africano e até entrar na Península Ibérica. Vocês observam que em 636 eles já dominam a Síria, depois o Egito, depois a Pérsia. Em 711, ou seja, pouco mais de 50 anos da conquista de Meca, eles já chegam na Península Ibérica e eles são detidos na Batalha de Poitiers, que é lá na fronteira do que seria a França. Então, observa que essa vai ser uma origem desse povo que vai chegar lá na Península Ibérica. Posteriormente, ocorre uma queda desses califados originais. Vai surgir o califado Omida, que ele ainda assim é uma continuidade do Omar e Otomão, que ele é fundado em Damasco. E posteriormente, quando cai o califado Omida, surge o califado Abássida, em 750, fundado em Bagdá. Como é que esse pessoal chega na Península Ibérica? Como a dinastia Omida ela foi destronada, o Abderramão, que ele era da dinastia Omida, ele foge, escapa, né, para uma região administrativa da dinastia Omida, a região de Al-Andalus. Lá em 756, lembrando que ela foi dominada em 711, e ele pega a cidade de Córdoba, em algumas grafias ela está como Córdoba, e cria o Emirado de Córdoba. E ela desenvolve muito a ideia de comércio, agricultura, indústria e cunhagem de moeda. Então, se vocês ainda têm se alguém por acaso tem uma visão de que esses povos islâmicos, que eles chegam na Península Ibérica, eles são, por exemplo, como hoje, mais de 10 séculos depois, vocês podem ter uma visão totalmente diferente. Porque a própria ideia de cunhagem de moeda, ela indica um grau de controle administrativo. Outro ponto, um erro inclusive que muita gente tem, é que esses povos islâmicos que eles invadem no primeiro momento a Península Ibérica, eles não são árabes. Eles são muitos deles berberes, um povo que habitava o norte do continente africano. E esse aqui é exatamente um castelo em Córdoba, que era a base do Emirado de Córdoba, que ele existe até hoje. E você olhando muito brevemente, você pode observar que, embora ele seja uma fortaleza de um emirado, ele também tem alguns elementos que você vai ver presente em muitos castelos da Idade Média. Porque esse é o primeiro momento. Quando a gente imagina povos guerreando durante séculos, você imagina como povos que não têm nada a ver com o outro. Povos que estão em oposição. Na verdade, quando você tem povos que a gente identifica como inimigos, com o passar do tempo eles têm muito mais elementos em comum do que antagonismos. Você tem um exemplo disso, é que durante parte da Idade Média, quando
dinastias ibéricas de origem cristã dominavam cidades de cultura islâmica, eles encontravam tecnologias que eles não encontravam. Por exemplo, vitrais. Por exemplo, aquedutos administrados, usa elementos de higiene que você não encontrava em boa parte da cultura europeia. Então, ao longo do tempo, na verdade, isso que a gente hoje vai chamar de uma cultura cristã na Europa Ibérica e até em várias partes da Europa, na verdade, é uma cultura que vai se apropriando também de elementos da cultura islâmica, árabe, berbere e assim por diante. Outro, o Emirado de Córdoba, lá no século X, ele se torna um califado. E como o califado já não é mais uma região administrativa, mas é a ideia de que o líder é um califa, é um sucessor do profeta. E qual é a premissa que ele faz isso? Ele vai fazer alianças, ele vai frear o avanço dos reinos cristãos e ele vai enfrentar premissas externas. Mas uma coisa principal, uma coisa muito significativa que a gente coloca nesse momento é que, diferente do que muitas vezes a gente aprende rapidamente no ensino médio, de maneira muito apressada, o Califado de Córdoba, ele foi ficou em Córdoba, uma cidade poderosíssima, riquíssima em toda a Europa. Ele tinha em torno de 1 milhão de habitantes. Tinha mais de 1.500 mesquitas em todo o califado e o principal, cerca de 70 bibliotecas. O califa, o Abderramão III, ele vai fundar universidades, escola de medicina, ele vai trazer escolas de tradutores, que vão traduzir textos do grego para o árabe. E esse material, em determinado momento, por N acontecimentos históricos, ele vai circular por toda a Península Ibérica e se expandir por toda a Europa. O Abderramão, ele vai fundar uma biblioteca que ele vai trazer livros de Meca, de Bagdá, Damasco, Cairo e vários outros lugares, porque ele era conhecido como um patrono do conhecimento. Tem uma coisa que eu ia mostrar para vocês depois, mas acho que vai fazer mais sentido aqui. Uma coisa que muitas vezes as pessoas, o que vocês estão vendo aqui são vários países que durante o que a gente chama de Era de Ouro do Islã, eles configuravam o que a gente chamava de Grande Corredor Islâmico. Ele era uma série conjunta de países islâmicos que estabeleciam algum grau de conexões e de comércio. Então foi muito comum nessa época muitas informações, muito conhecimento, livros, saberes circularem, por exemplo, do Irã, do Iraque, da Arábia Saudita, por todo esse corredor aqui, até chegar na Península Ibérica. E, como vocês vão observar mais adiante, em determinado momento, isso se conecta até mesmo com a China, já que os mongóis eles invadem Bagdá, eles destroem Bagdá, mas antes eles tinham feito vários processos de submissão ao longo da Ásia, e isso cria uma conexão de material da China com a Península Ibérica. Então você tem todo um espaço de trocas culturais, lembrando que o mar Mediterrâneo ele também era um mar de domínio islâmico. Não era à toa que, por exemplo, Vasco da Gama, Vasco da Gama ele vai dar a volta no continente africano, já que ele não poderia circular pelo mar Mediterrâneo, e muito desse conhecimento ele vai chegar até a Península Ibérica. Então, só para vocês terem exatamente essa percepção, para entender como muito dessa cultura que vai se formando, dessas trocas culturais, eles vêm através de todo o continente asiático. E essa era a parte do Califado de Córdoba, durante
boa parte do seu período. E eu chamo a atenção de vocês, olha que interessante. Eu não sei se vocês estão vendo o meu mouse, mas vamos lá. Aqui no mapa está escrito Oceano Atlântico, desce um pouquinho Pelata, tem o rio Tejo, e olha o que nós temos embaixo: Lisbona, ou seja, Lisboa. E também a gente tem, logo à direita, Badajoz, que futuramente vai se tornar o Reino de Badajoz, que é parte do que a gente vai chamar exatamente do que é o terreno de Portugal, Castela e Leão. Então, a gente vem a seguinte questão. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vamos lá. É, quem pode me dizer um estado americano que já fez parte do México? Quem pode me dizer aqui? Quem pode escrever aqui? Ó, Texas. José Vitor escreveu Texas. De cara a gente vê, a gente sabe que é Texas. Mas olha que curioso. Se alguém aqui, né, que você tenha muito sucesso na sua vida profissional, alguém um dia assim for viajar para os Estados Unidos e passar lá no Texas, você vai perceber uma quantidade absurda. Absurda acho que não é uma palavra muito boa. Uma, uma quantidade imensurável de pessoas que falam espanhol. Um elemento, não só falam espanhol, mas uma cultura latina fortíssima. De cultura latina naquela região. Ó, Roberto é chique, já foi no Texas. Por quê? Porque os Estados Unidos comprou o Texas, mas ele não expulsou aquelas pessoas dali. Aquelas pessoas continuavam ali. Aquela cultura de origem latina permaneceu ali. Ela não apenas permaneceu como um substrato cultural, mas um superestrato. A gente pode usar essa comparação para falar a mesma coisa sobre esses califados, sobre esses elementos. Você observa que muitas dessas cidades que a gente conhece, na verdade, elas durante séculos ficaram sobre domínio islâmico. E não é porque elas foram conquistadas por reinos cristãos, foram tomadas durante todo um espaço de expansão, que elas deixaram de lado esses elementos culturais, essas coisas muito marcantes. Observa que, posteriormente, quando o Califado de Córdoba ele sofre uma desestruturação, vai ter o surgimento das taifas. O que eram taifas? Eram pequenos reinos, pequenos principados, pequenas regiões administrativas, como se fossem microemirados, cada um controlado por um emir. Então eram regiões um pouco desestruturadas, um pouco não tinham uma liderança central. E um desses taifas era o taifa de Badajoz, que, como eu falei para vocês, ele é parte do território que seria o Reino de Castela, de Leão e de Portugal. Aqui a gente tem uma foto, né, uma pequena foto de Badajoz, que ele mostra essa ideia de um povo que vai se construindo por meio de várias ligações. Aqui era Badajoz, e ocorre posteriormente uma reunificação da região de Andaluz. Primeiro pela dinastia Almorávida, que é uma outra dinastia de monges soldados, que tem uma origem no deserto do Saara Ocidental, e eles vão dominar a região que a gente chama de Algarve al-Andaluz. Depois, posteriormente, a gente tem o período Almohada, que é um processo de reconquista que eles vão tentar reunificar as taifas e vão criar um califado que ele vai lá da Líbia até Santarém, em Portugal. Então, de novo, aquela ideia que a gente tem de um grande corredor cultural. E a capital, ela é transferida do, do Algarve, do Algarve,
lá de Marrakech, em Marrocos, para Sevilha. Muito posteriormente, você vai ter a grande mesquita Alfama de Sevilha. Durante o período da Reconquista, ela é transformada numa igreja, vira a Catedral de Sevilha, também é de Santa Maria da Sede, que é essa da foto. E essa torre aqui, a Sinerga, também chamada de Torre Cineira, é o que é um elemento da catedral, da mesquita original. Então, ao longo da história da Idade Média, de vários países que tiveram esses encontros, você vai ter essa hibridez, essa mescla de prédios que, na verdade, eles vão ser apropriados, mas eles não vão ser destruídos. Eles vão ser realojados. Ele vai ser uma mistura de vários elementos. É o que a gente fala de uma cidade construída sobre outra cidade. E aí vem a grande questão. O que, que é o que, que você vai ter outro elemento? Um exemplo disso, nessa região, nessa grande região que vai ser também chamada de Al-Andalus, você vai ter um exemplo como a Basílica de São Vicente Mártir, que ela era uma basílica visigótica da época do Reino dos Visigodos. Ela vai ser transformada na Mesquita de Córdoba. Depois, na Reconquista, ela vai virar uma igreja novamente, vai ser a Mesquita Catedral de Córdoba, e também ela é chamada de uma catedral de Nossa Senhora de Assunção. Como você tem um grande corredor, você vai ter uma população muito heterogênea. Então, observa que essa ideia que nós temos do português puro, do único português, de um indivíduo que remete a uma identidade nacional, na verdade é um conceito muito posterior, quando você quer buscar as origens puras de um povo, uma ideia quase que romântica, na verdade. Na verdade, você tem uma sociedade muito mesclada. E essa ideia, a sociedade de Al-Andalus, ela vai se desfazendo com a Reconquista de Córdoba, com um grande centro, e a Guerra de Granada, que vai ocorrer entre 1482 e 1492, do Califado de Granada, que na verdade na época, ele já era um reino vassalo de Castela, de Leão e Castela, até que ele perde por completo o seu poder. E essa aqui é um exemplo da Mesquita Catedral de Córdoba, também a Basílica de São Vicente. E vocês podem observar, tanto na esquerda como direita, você vai ver elementos de várias culturas. Você tem, por exemplo, alguns elementos góticos da Basílica na época do lado esquerdo, e outros elementos de arcos que você vai ver muito presente na cultura islâmica trazida ao longo do Oriente. Mas, afinal, o que é Al-Andalus? Quem quer saber me dizer o que é Al-Andalus? Quem arrisca aqui? Ó, a Roberta parece que sabe. Gente, Al-Andalus, durante todo o período que a gente vai chamar de domínio de grupos islâmicos na Península Ibérica, em um primeiro momento, ele de fato é um território. Mas, posteriormente, Al-Andalus, ele é a ocupação islâmica em si. Então, observa que é um território que ele possui toda uma transformação econômica, ele traz vários elementos da cultura visigótica, que não é destruída, bizantina e persa. Ele traz uma série de transformações culturais. Ele traz não só para a Península Ibérica, mas para toda a Europa, práticas agrícolas, elementos de trocas culturais e influências múltiplas. Por isso que quando a gente vai, para a gente pensar esse elemento de que vai formar essa ideia de língua, na verdade,
a gente precisa entender um pouco desses elementos que causam essa mescla, esse caldo cultural. Muitas pessoas, quando pensam na ideia de uma língua pura, eles imaginam que uma língua ela sobrepuja a outra, ela se sobrepõe, ela elimina os elementos que estavam aqui anteriormente. E isso tanto não é verdade que nós temos diferenciações entre o português de Portugal e o português brasileiro. Alguns podem chamar de uma variedade linguística, outros vão usar a ideia de uma variação diatópica, por exemplo. Mas a ideia é que os próprios elementos de um povo, eles influenciam na criação dessa transformação. Mas alguns elementos eles se perduram no tempo e do espaço, como a gente falou. Nessa região de Al-Andalus, por exemplo, ela não era diferente do que a gente imagina, a ideia de guerras. Quem já viu aquele filme Cruzada com o Orlando Bloom, essas relações na região de Al-Andalus, a Península Ibérica, na verdade, ela não era uma região de guerra total. Ela muitas vezes havia uma relação de convivência e de trocas comerciais. Por exemplo, vocês provavelmente na disciplina de quem já teve a disciplina de literatura portuguesa ou de história da língua portuguesa, estudou um pouco sobre a história de Portugal, deve ter ouvido falar sobre Afonso de Aragão e Navarra e Henrique de Bragança, que vão ser os futuros pais dos reis de Castela e de Portugal. Mas essa troca cultural, essa absorção de elementos, ela era tão intrínseca que a Urraca de Castela, na verdade, ela só se tornou herdeira do trono de Leão e Castela pela morte do irmão dele, Sancho Alfonso. Quem foi esse Sancho Alfonso? As pessoas não falam muito sobre ele. Mas o Sancho Alfonso, ele foi filho do rei de Leão e Castela com a Zaida de Sevilha. E quem foi a Zaida de Sevilha? A Zaida de Sevilha foi uma princesa do Califado de Sevilha, ou naquela época Emirado de Sevilha. E o Emirado de Sevilha ele vai ser invadido pela dinastia dos Almorávidas, ou seja, tomado pelo Califado Almorávida. E não só a Zaida, mas toda uma população islâmica migra para vários territórios cristãos. Então, vocês observam que até mesmo entre esses califados você havia guerras. E o rei de Leão e Castela, ele a despoja, ela se converte ao cristianismo e assume o nome de Isabel. Ela era da dinastia abádica. E quando ela fala isso, ela se junta com Afonso VI e ela vai ter exatamente o Sancho Alfonso. Se o Afonso Sanches não tivesse morrido em batalha, ele teria sido o rei de Castela e era provável que hoje a dinastia espanhola, hoje nós teríamos o rei da Espanha não seria da dinastia Bourbon. Hoje o rei da Espanha ele seria de uma dinastia islâmica. O que é interessante é que como a Zaida ela era de uma dinastia almorávida, há algumas pesquisas que apontam vários membros de famílias reais europeias que estão em atuação até hoje, que têm algum grau de linhagem dessa mulher, da Zaida de Sevilha. Inclusive, havia uma pesquisa que tentava indicar a
Rainha Elizabeth II, que faleceu, como uma descendente distante dela. A Roberta falou o seguinte: ó, muitos de nossos nomes e sobrenomes tiveram origem em nomes árabes, nomes que normalmente associam a nomes portugueses, como Almeida, que vem de Almaeda. Correto, a gente vai até falar sobre isso. Mas, de novo, então vocês observam que houve uma troca cultural constante. Muitas vezes, quando vocês estão no ensino médio, estão tendo aquela aula de literatura, e muitas vezes o professor de literatura quer contar para vocês o que são as cantigas trovadorescas, e ele conta muito brevemente a história das cantigas de Portugal. Ele conta muito Portugal sobre o viés da Reconquista. Mas ele não conta sobre esses elementos. Ele e Al-Andalus era como a Península Ibérica, era como a Península Ibérica, ela era chamada exatamente pelos povos islâmicos, como eles eram colocados. E esse mesmo nome é até mesmo ele é até mesmo anterior, que ele vem de Al-Azdalus. Já isso por si só já é uma latinização. Mas se por um lado antes era o território, por outro lado ele passava a ocupação. E também era o que a gente chamava de antiga província romana. O que é então o Garb al-Andalus? Vocês vão associar esse nome daqui a pouco. Ele era a região mais ocidental de Al-Andalus, que era o que hoje nós temos de território português. Ele era a parte mais peninsular de influência mediterrânea. Lembrando que durante boa parte da Idade Média, por causa da influência de califados, o, o mar Mediterrâneo ele era fechado para os navegadores de outros povos europeus. Como ele era muito islamizado e ele tinha essa centralização, então ele tinha todos esses territórios, várias regiões, e ele tinha todo esse contexto. Mas olha que interessante. O Garbe, ele posteriormente, ele vai ser chamado de Reino do Algarve, porque ele vem de Algarve al-Andalus. E o que isso significa? O Ocidente. E como a gente falou aqui, o Garve al-Andalus, ela era o ocidente do Andaluz. Era a região mais ao ocidente. Vocês, por exemplo, já devem ter ouvido falar que uma das origens do nome Portugal seria Portugales. Coloquei aqui no chat. Que em uma das interpretações históricas seria Porto dos Galegos, ou seja, da Galícia, dos galegos, e que Portugal seria a região do Porto. Essa seria há um caminho, há uma discussão histórica sobre isso. Da mesma forma, outros falam que tem uma origem na Guerra de Troia. Por outro lado, o Algarve seria o Ocidente. E é interessante que o reino de Algarve ele existia administrativamente até 1910. O reino de Portugal ele dura até 1910, quando é declarada a República. Ele era um reino separado, mas dependente de Portugal, quase como se fosse um reino vassalo. Ele não tinha instituições, ele não tinha foro, não tinha privilégios ou autonomia. Na prática, ele era aquilo que os portugueses que promoveram a revolta de liberal lá no Porto, em Portugal, em 1822, queriam fazer. Eles queriam fazer com que o Brasil perdesse os privilégios e virasse exatamente o que era o reino de Algarve. Ou seja, o reino de Algarve ele tinha um título honorífico, mas ele
não tinha exatamente uma autonomia. E o rei de Portugal, ele era chamado desde 1431 o rei de Portugal e do Algarve, que depois virou dos Algarves. É por isso que quando os portugueses chegam aqui em 1808 e transferem toda a região administrativa para o Brasil, em um primeiro momento vai ser Reino de Portugal e, posteriormente, fica sendo chamado Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. É por esse motivo que vem esse nome. A professora Tati botou o seguinte, ó, muito interessante pensar nesse histórico à luz do preconceito contra migrantes islâmicos na Europa. Com certeza, professora. A gente deve pensar que a ideia de migração, ela sempre existiu. Alguns falam sobre uma ideia de êxodo, outros falam numa ideia de diáspora, mas a questão é que não há uma cultura pura. Não é um povo que simplesmente desaparece. A própria ideia da cultura portuguesa e da língua portuguesa, ela vai se mesclando com vários elementos culturais, um verdadeiro caldo. Ela vai sofrendo alguns processos de cristalização à medida que as sociedades vão se tornando mais estruturadas, como, por exemplo, o surgimento de gramáticas que tentam cristalizar a língua, mas até os elementos que a gente procura ignorar, eles vão tão presentes como pelo menos um substrato linguístico. E, de novo, o nosso mapa, né? De novo, o nosso grande mapa para a gente entender essa troca cultural. E qual a importância disso? Qual a importância desse grande corredor islâmico? Para a gente entender a quantidade de elementos que eles chegam na Península Ibérica, se espalham por toda a Europa através desse corredor islâmico. Por exemplo, um intelectual chamado Albucasis, isso é uma latinização do nome dele, que era Al-Zahrarin, ele vai produzir a Enciclopédia Tardif, que era um tratado de procedimentos cirúrgicos, que ele vai falar sobre medicina, cirurgia, farmácia, farmacêutica, cosmética, e isso vai ser traduzido para o latim, que era a língua da intelectualidade para ensino ao longo da Alta e Baixa Idade Média. E eu não posso deixar de adiantar uma coisa para vocês. Muitos dos materiais que vão ser estudados posteriormente no Renascimento, materiais em latim, materiais em grego, eram materiais que vão ser trazidos por esse grande corredor, produzidos em Sevilha, produzidos em Córdoba e espalhados por toda a Europa, como grandes centros culturais. Um exemplo é que o Al-Khwarizmi, ele vai ser um matemático, alguns chamavam de algebrístico, que ele vai trabalhar com a álgebra e numerais arábicos que vão ser introduzidos na Europa por meio da Espanha muçulmana. O Leonardo Fibonacci, para quem fala sobre a sequência de Fibonacci, não é? Ele vai estudar com mestres muçulmanos. Então, é interessante porque quem conhece um pouco da história da Turquia sabe que ao longo do século XIX, toda uma geração de jovens turcos migra para a Europa Ocidental e vai estudar em universidades europeias, porque eles querem promover uma modernização da Turquia, o que vai mais adiante dar origem à Turquia moderna, como a gente conhece. Antes disso, muitos filhos da nobreza europeia migram para regiões de califados, emirados, regiões de cultura islâmica, estudar nas universidades. E vários desses mestres vão ensinar não falamos países europeus, mas nos países, vamos dizer, cristãos, cristianizados. Então, já o As-Raiz, ele vai trazer várias obras vai falar sobre a medicina,
que vai influenciar várias universidades. O Al-Zakal vai desenvolver a Zaféia, que é um astrolábio usado por navegadores. O Ibn al-Azim, ele vai escrever um texto que, se não fala a memória, se fala o Kitab al-Fiqh, que é um tratado de agronomia, que vai influenciar práticas agrícolas na Europa. Veja, não é que os europeus não sabiam plantar, mas você tem um corredor que traz elementos de várias culturas. Os modelos tipográficos de Gutenberg, eles usavam elementos de materiais de fabricação de papel que vinham da China, por meio desses países muçulmanos, por meio desses países, por meio dessa troca cultural. E na questão dos estudos linguísticos? O Ibn Rushd, que era o chamado de Averroes, ele traduz e comenta as obras de Aristóteles. E ele vai fazer traduções do árabe para o latim. E isso vai ser uma influência para a filosofia europeia. Muitas vezes a gente estuda, não é, sobre o humanismo, sobre o Renascimento, e a gente aprende muito, é verdade, que muito desse material vai ser preservado pela Igreja Católica, pela Igreja como um todo, e que muitas pessoas, para estudar, eles iam o quê? Iam para a igreja, viravam padres. E a igreja, ela fundou universidades. Isso é verdade, é claro. Mas a igreja não foi a única detentora da cultura clássica. Esses povos islâmicos, eles também traduziram, eles também fizeram a manutenção de muito desse material. O Constantino, ele vai traduzir obras médicas do árabe para o latim. Já outro, o Abdiniz Firna, ele é um poeta e também chamado um polímata, porque ele produz várias obras em vários segmentos. Ele vai trabalhar na corte do califa Ibn al-Hama II, e ele vai trazer várias contribuições da poesia árabe para várias disciplinas. Por isso que ele era conhecido como Hakim al-Andalus, o sábio de Andaluz. Ele era considerado um grande intelectual da época. E é claro que a gente não poderia dizer que esse... Oi? Olá? Alguém? Olá, boa noite. Agora que eu consegui acessar. Boa noite. E é claro que a gente não pode deixar de lado que esse caldo cultural, esse grande rio, ele vai ter vários elementos na cultura. Por exemplo, na literatura na árabe, na Península Ibérica, você tem a tradução das Mil e Uma Noites. Mas você tem na língua portuguesa, por exemplo, o que posteriormente alguns vão chamar de arabismos. Arabismos. Alguns falam sobre vitrais, outros falam sobre marcas culturais, como, por exemplo, o al é o artigo do idioma árabe. Então, por isso que você vê outros, por exemplo, Al Jazeera, Al Qaeda, Al Virahas, Al Corão. Então, você vai ter várias palavras, inclusive uma palavra muito comum é a palavra algodão, algodão. Porque você tem a palavra de origem germânica coton, que aí ela vira al-coton, e posteriormente vai virando algodão até virar algodão. Então, várias palavras, várias culturas. E uma coisa muito interessante é como até as cantigas trovadorescas que nós estudamos durante vários momentos, elas vão ter um elemento árabe, já que a poesia trovadoresca ela vai ter uma influência na métrica. Mas aí você pergunta, mas professor, eu aprendi que as cantigas trovadorescas elas têm uma origem galega. Ela vai ter a língua de Oc, por exemplo. Nos estudos da literatura, nós temos diferentes teses
para abordar a origem das cantigas. Elas não necessariamente se anulam entre si, mas elas também servem para explicar que uma produção cultural ela pode ser mesclada com diferentes fontes, com diferentes origens. Existe uma tese arábica que ela mostra que as cantigas elas têm uma certa influência da poesia árabe, como as carras moçárabes, que são o quê? Refrãos de poesia de origem hispano-árabe vão ser escritas no dialeto moçárabe. Para o dialeto moçárabe, você vai ter uma cultura moçárabe que vai sendo formada ao longo da Península Ibérica. E vai surgir vão surgir várias produções culturais nesses elementos que vão dar a origem esses critérios. E uma delas é a ideia de uma produção literária chamado Zegel, que, na verdade, por ser uma produção moçárabe, a pronúncia dela é Rehal, já que o Z você tem aquele Z que ele se pronuncia como um H de home, e ele tem aquele J que é pronunciado em espanhol, tipo Juan, por exemplo. Então você tem um Rehal, que era uma poesia medieval de origem moçárabe, tem um elemento de uma tradição árabe mediterrânea, e ela vai ser composta de versos curtos e rimas consoantes. Ela vai ter estribilhos de 2 versos, ela vai ter rimas do tipo com rima, com quarto verso e com estribilho. E antes que a gente avance, só para a gente lembrar isso aqui, ó, gente. Lisboa, toda essa região aqui, mais ou menos de Belata até Alfagar, se vocês conseguem ver meu mouse, é o que mais ou menos vai ser no futuro Portugal. Então, Portugal, quando vai se formar e vai se mesclar com essa cultura, ela vai se mesclar também com uma cultura e uma produção artística de origem moçárabe, que já era uma cultura da Península Ibérica que trazia elementos islâmicos e ibéricos. E onde é que eu vejo com muita frequência isso? Onde é que eu vou ver muito desses elementos presentes? Por exemplo, nas cantigas trovadorescas e cantigas de Santa Maria. Essa produção, o Rejal, ele vai ser muito produzido nas cortes, já que muitos dos intelectuais das cortes, eles também vão ter uma relação de troca, vai ter uma certa relação, não é uma guerra total. E eles vão ser vários poetas trovadores. E existe um tipo de cantiga, que são as cantigas de Santa Maria, que elas vão ser cantadas principalmente na corte de Afonso X, e muitas delas têm a estrutura do Rehal, ou, como alguns escrevem, Rejal, já que ele tem uma estrutura métrica e uma musicalidade que vão ser incorporadas a essas cantigas de estrutura religiosa. Para quem não lembra, as cantigas de Santa Maria, elas vão ter muitos elementos em comum com as cantigas de amor. Na verdade, há toda uma tese de que as cantigas na verdade, o Dom Dinis, que é chamado Rei Trovador, ele era neto do Afonso X, e ele vai produzir várias cantigas. Então, o Afonso X, ele tanto escreve quanto ele compila muito dessas cantigas. Cantigas essas que já trazem esses elementos culturais. Então, por exemplo, a gente tem um exemplo de um real. Por exemplo, ai fortuna, cor-de-mente por aceituna, aceito na lerreira, verde e terna e por defuneira e por dentro de madeira. Uma versão nessa mesma estrutura numa cantiga de Santa Maria. Santa Maria, virgem pura e pia, fez milagres sem par, a quem a quis chamar e sempre ajudar. Já
na estrutura arábica. Fruta dura importuna, ai fortuna, corre-me esta aceituna. Já na versão de Santa Maria, com sua graça e alegria, Santa Maria, virgem pura e pia. Você observa que eles têm exatamente a mesma estrutura, a mesma divisão de refrão, e se a gente puder seguir mais adiante, ela vai ter o mesmo formato. Então, as próprias cantigas, elas já trazem esse elemento. Muitas vezes a gente pensa que a única marca da cultura islâmica na língua portuguesa vai se resumir, por exemplo, ao artigo, a uns topônimos, a nomes de famílias, por exemplo, mas na verdade o legado islâmico, na verdade, ele vai muito mais do que isso. Ele é muito mais amplo. Essa ideia de tá aqui, a Maria do Espírito Santo botou um palete aqui. Ela é muito mais ampla. Por quê? Porque hoje nós temos a ideia, um conceito que a gente fala de lusofonia. E o que é o conceito de lusofonia? Ele é a ideia de uma comunidade formada pelos falantes da língua portuguesa, de onde quer que eles estejam, de um povo, ele preserva a sua identidade regional, mas eles têm um elemento em comum que é a língua. E olha como interessante que isso é exatamente o que era a Al-Andalus. Exatamente o que era o período, a era de ouro do Islã, o grande corredor islâmico. Você tinha diferentes povos de diferentes regiões, cada um com suas culturas locais, persas, egípcios, berberes, cada um com suas culturas, com suas particularidades. E o que eles tinham em comum? Não apenas além da fé, o idioma, a língua islâmica, que é a língua do Alcorão, e por isso ela vai se espalhar por vários desses povos como uma língua oficial, embora esses povos ainda preservem suas línguas regionais. E o conceito de lusofonia, de uma cultura que se espalha pelo mundo, e mesmo quando os reinos, os impérios, os grandes domínios, eles vão ruir, preserva-se um elemento em comum que é a língua, no qual esses povos eles se manifestam de uma língua que veio de um lugar tão distante, mas eles trazem essa língua como elemento nacional. Olha que interessante. E a língua portuguesa, esse elemento de expansão, olha que interessante. Os povos islâmicos, por que eles se expandem? Porque era exatamente um elemento religioso deles. Eles têm essa ideia de um elemento religioso de expansão, de propagar a fé para todos os cantos. E não apenas propagar a fé, propagar a língua, porque a palavra revelada, porque a ideia de uma verdade revelada, ela vem pela ideia, as religiões mais modernas, elas trazem a ideia de uma palavra revelada, seja a Bíblia, seja o Alcorão, seja o Pentateuco, elas trazem a ideia de que a revelação vem em um livro. E esse livro tem uma língua, e essa língua, e não se ensina apenas a fé, ensina-se a língua. Então, esses povos islâmicos, eles se espalham não só pela Líria, posteriormente eles vão se espalhar pelo mundo. E eles espalham a fé e a língua e a cultura. E muitos dos elementos culturais que hoje que a gente vai falar, por exemplo, em regiões como Síria, Iraque, Iêmen, entre outros, na verdade são elementos culturais que que vão estar presentes em Portugal
mas vem daqui de hoje. Oi? Alguém queria falar alguma coisa? Por exemplo, quando os povos visigodos, eles não tinham o mesmo tipo de hábitos de higiene que os povos semitas, por exemplo, como os árabes. São os povos semitas que ensinam essa característica. Eles trazem esses aquedutos. Todo esse pessoal, para eles, eram bárbaros para os romanos, por exemplo. Mas agora eles vão trazer outras características. Outro elemento que os portugueses, assim como os povos islâmicos que vão se expandir por todo o mundo, os portugueses eles vão se expandir por várias regiões. E olha que interessante. Assim como o árabe, ele é considerado também uma língua da ciência. E ele se tornou a língua da ciência maior do que o latim durante aquele período. Assim como o árabe, ele provavelmente ele é o quê? Uma das línguas mais faladas no continente africano. A língua portuguesa, nessa ideia de expansão, assim como o árabe, ela já foi, inclusive, a língua franca no continente asiático, já que ela foi levada pelos jesuítas. Ela trazia essa ideia de expansão cultural. Da mesma forma que os povos islâmicos eles tinham essa ideia do califado, do império da fé, não é mesmo? Os portugueses eles traziam aquela premissa também do Quinto Império, o império da fé, o império que vai espalhar a cristandade pelo mundo e uma cristandade que fala em português. Contam algumas histórias que a própria ordem de Avis do Dom João I, do Dom João I, já era uma ordem religiosa dos Cavaleiros Templários. E que quando Vasco da Gama e outras caravelas se espalham pelo mundo, as cruzes que eles carregam, segundo algumas histórias e lendas, também são cruzes de origem templária. É claro que há muita discussão. Será que isso é fato? Será que isso é realidade? Será que é um elemento? Até que ponto a gente pode dizer que esse elemento realmente é assim? Mas muito dos elementos que a gente observa nesses povos, eles se preservam na sua posterioridade. Eles têm uma continuidade, não só uma continuidade histórica, mas eles também têm uma continuidade linguística e cultural. É por isso que entender o que é ser português e, posteriormente, entender o que é ser brasileiro também é entender o que são, de onde vieram esses povos e esses indivíduos de onde eles estavam. Vamos lá, gente. Eu vou deixar alguns minutos aqui para quem gostaria. Agradeço a atenção de vocês. Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Quem gostaria de me perguntar algo, aproveitar esses minutos? Não? Ó, quem quiser colocar aqui no chat, quem quiser usar o telefone, o microfone, quem não puder usar o microfone. Deixa eu ver o que escreveram aqui, ó. Roberto falou: uma pena muito ter se perdido no incêndio da Biblioteca de Alexandria. Mas olha que interessante, Roberta. A Alexandria, ela era uma das Alexandrias, né? A Biblioteca de Alexandria, ela ficava no Egito. Mas, na verdade, nós tivemos várias outras bibliotecas de Alexandria. Já que Alexandria é o Grande,
onde ele parava, ele fundava uma Alexandria e, consequentemente, ele trazia livros, ele criava bibliotecas. Daí vem, ele tem uma certa origem na origem do helenismo posteriormente. Da mesma forma, conta-se que Dom Dinis, o famoso rei trovador, ele era um dos homens mais inteligentes da Europa, porque ele tinha uma biblioteca com vários livros, fruto dessa troca cultural. E até mesmo Portugal, da época de Dom Dinis, ainda não era um Portugal totalmente livre da influência árabe. Deixa eu ver aqui quem escreveu aqui. Posso compartilhar com vocês, tudo bem? O professor Flávio estava aqui. Oi, professor Flávio, boa noite. Então, quando a gente pensa, eu gostaria de posteriormente, depois eu gostaria de trazer outra palestra para vocês, falar sobre outros elementos da fundação, né, da cultura portuguesa. Eu gostaria, se eu tivesse um tempo, falar sobre os visigodos. Mas é muito importante pensar que a língua, ela é ela não é um cristal. Ela não é uma coisa estanque. A língua é um processo. A língua é uma transição. A língua ela vai estar sempre em movimento. A mesma língua portuguesa que nós falamos hoje, ela ao mesmo tempo não vai ser a língua portuguesa de daqui a 100 anos e ela também e ao mesmo tempo ela vai ser a língua portuguesa de 1000 anos atrás, porque ela vai ter esses elementos. É por isso que quando a gente dá aula a gente vai trabalhar cantigas trovadorescas, embora aquilo seja o que nós chamamos de galego-português, para nós, pesquisadores de literatura portuguesa, aquilo é português. Aquilo não é um proto-português. Aquilo não é uma língua que antecede o português. Aquilo é português. Aquilo ainda é uma versão não cristalizada, né? Você vai ter as primeiras cristalizações com as gramáticas que vão surgir entre os séculos 15 e 16 e uma forma fixa com o cancioneiro geral de Garcia Rezende, que vai ser a ideia da poesia palaciana, mas vai ser um modelo do português moderno, mas ainda assim são variações do português. Da mesma forma, a gente poderia dizer: qual de vocês aqui não leu um texto do Gregório de Matos? Quem aqui não leu uma Lucila? Quem aqui não leu um Espumas Flutuantes, por exemplo? Todos eles são manifestações da língua portuguesa no Brasil, em diferentes épocas, em diferentes momentos, em diferentes princípios, influenciados por ideologias, movimentos socioculturais, mas ainda assim, em sua época, cada um é uma variante, é uma manifestação da língua portuguesa, mas todos ainda assim são português. E como já dizia o nosso saudoso Saramago, são vidas em português. Gente, agradeço a atenção de vocês. Alguém gostaria de fazer um comentário, perguntar alguma coisa? Professora Tati, professor Flávio, Tatiane? Comentário nenhum, somente felicitar pelo evento. Brilhante palestra, creio que todos gostaram, né? Tá até indicando que na opinião, a Maria Francineide, na opinião dela, deveria ter mais todos os dias. E somente agradecer, como disse a Tati também. Se quiser encerrar, é só me avisar que eu encerro por aqui. Gente, então. Lembrando que a lista para emissão de certificados já está no chat, tá, pessoal? Gente, liguem a câmera então para a gente bater uma foto. Quem puder ligar a câmera.
Espera aí, todo mundo ligando a câmera. Ó, mais uma, deixa eu bater mais uma foto aqui. Gente, aproveitando aqui, vou até falar com vocês, nós aqui, uma coisa importante, parte da experiência de vocês enquanto acadêmicos é ter uma vivência acadêmica. E seja essas palestras, esses eventos, outro dia nós tivemos uma palestra com a professora Regina Micheli, que foi o Dia da Literatura Infanto-Juvenil. Nós já tivemos no ano passado algumas palestras sobre didática, sobre letramento, e nós sempre estamos a todo momento procurando construir o curso de letras. O curso de letras, ele está sempre em processo. E, como alguns aqui perguntaram no chat, olha, a meia palé, compreender as mudanças de língua portuguesa, aqui a Paula escreveu, é ótimo. Alguns perguntaram, tem outras palestras. E a gente aqui também, a gente precisa conhecer mais sobre vocês. O que vocês gostariam de assistir? Porque muitos de vocês estão fazendo aqui a primeira faculdade, mas outros já fizeram uma faculdade. Outros já dão aula. Outros são normalistas, por exemplo. E muitas vezes você pode ter, por exemplo, assim, alguém aqui que é professor de educação infantil, gostaria de ter uma palestra sobre como é que eu posso trabalhar literatura com crianças do Fundamental 1, como é que eu posso trabalhar literatura e letramento, como é que eu posso criar um espaço escolar, ou então alguém que trabalha no mercado editorial. A gente pode ter alguém que é revisor, que é um design educacional, que gostaria de alguma coisa voltada. O nosso curso está sempre em construção, mas ele, como já diria Bakhtin, ele é um diálogo. Então, a gente procura sempre organizar o curso em resposta ao que o aluno busca, mas a gente precisa sempre saber o que o aluno busca. Então, sempre que vocês tiverem uma sugestão, alguma ideia, alguma proposta, eu vou até depois nos grupos de WhatsApp, eu vou estar colocando essa pesquisa para vocês. Deixem alguma pergunta, alguma dúvida, inclusive, ó, estou colocando aqui no chat o link do grupo do WhatsApp para quem não faz parte, tá? Deixem aqui no grupo uma pergunta, professor. Eu acho que a gente poderia falar alguma coisa que a gente pode organizar um evento. Teve alguém que escreveu aqui, ó. A Paola, participo de todos. A Josilene, palestra sobre heranças culturais e linguísticas foi maravilhosa. Quanto à riqueza, quanto aos aprendizados, foi uma verdadeira viagem pelo nosso passado e pelas raízes que formam nossa identidade. Parabéns aos envolvidos. Obrigado. Entrem no grupo, deem sua opinião. Muita gente pensa, o grupo do WhatsApp é só para eu perguntar quando é que sai minha nota, como é que eu consigo o contato do coordenador, como eu abro uma ocorrência, mas o grupo também é para vocês fazerem perguntas, vocês sugerirem, professor, eu gostaria de um tema sobre isso, inclusive, eu gostaria de uma palestra sobre um tema. Teve uma coisa que eu fiz no Encontro Síncrono, será que a gente poderia trabalhar sobre isso? Professor, eu moro aqui numa região ribeirinha e eu tenho muita. Eu sou de um grupo autóctone. Será que se eu não poderia trazer um pouco alguma coisa sobre algum escritor indígena? Professor, será que a gente poderia falar um pouco sobre literatura africana? Professor, e se a gente um dia trabalhasse alguma coisa sobre uma variação linguística? Vocês podem falar comigo, vocês podem falar com a professora Tati e o professor Flávio nas aulas deles, que eles também, cada um tem a sua disciplina, que a gente sempre está aberto para procurar alguma coisa, para trabalhar esses eventos. Porque isso, acima de tudo, é uma forma de trabalhar uma extensão. É a formação do aluno que ela não está limitada apenas à apostila ou ao vídeo, mas a educação é um processo, tá ok? Gente, é só isso. Obrigado pela presença de vocês, tá bom? Tá no chat, o link tá no chat. Estou colocando aqui várias vezes. Entrem no grupo, tirem suas dúvidas e fiquem à vontade. Agradeço a presença de todos, Tatiane, professor Flávio, professora Tati. Professor Tati, eu sei que está sem microfone. Professor Flávio, gostaria de falar alguma coisa?
Professor João, na verdade, o senhor, como sempre, como eu coloquei no chat, né, arrasou, né? Parte daquele conhecimento ali a gente até tem, né, dessa formação histórica da língua, mas o senhor foi numa profundidade, assim, que fazia muito tempo que a gente não estudava. Então, parabéns, só dar esse parabéns. E que bom que a gente está junto aqui, somos mais de 60 pessoas aqui, que bom que a gente teve contato aí nesse dia tão especial para a gente, né? Não só para a gente, mas para a comunidade que fala o português, né? Não somos só nós, nem Portugal, né? Temos uma comunidade, né, de países que falam português, mas assim, para mim foi muito enriquecedor nesse dia celebrar essa língua tão especial para a gente com uma palestra assim tão enriquecedora. Então, só tenho a agradecer aí a você, professor João. Vocês são incríveis, professor. E é muito importante, principalmente num momento em que a gente fala sobre multiculturalismo, no momento em que tem toda uma discussão sobre quem é nascido, quem tem aquela cultura, quem tem visto, sobre essa discussão sobre migrações, esse momento em que vários países do chamado primeiro mundo estão fechando fronteiras, estão expulsando pessoas que já moravam lá há 10, 20, 30 anos, como se de repente eles não fizessem parte daquilo. É muito significativo a gente pensar que não há povo, não há país moderno, não há país na atualidade que não seja fruto de migrações. Eu gosto de pensar que durante a Segunda Guerra, quando os nazistas eles perseguem os judeus, eles ignoram por completo que aqueles caras que eles chamam de judeus e tiram deles a cidadania germânica são pessoas que estavam ali desde a época do Império Romano. Quando os reis católicos de Aragão e Castela expulsam os judeus da Península Ibérica, eles estão expulsando pessoas que estão lá desde a época dos celtíberos, antes mesmo da chegada do Império Romano. Pessoas que vieram de Cartago e moraram lá. Então, expulsar a nossa cultura, na verdade, é expulsar o outro. É exatamente uma premissa do conceito de alteridade, porque aquilo que nós somos só o é na sua relação com o outro. Se alguém hoje fala que é português, ele só pode se afirmar português porque ele diz que ele não é outra cultura. Mas que cultura ele é se ele, na verdade, é uma mescla de várias culturas? Como ele pode dizer que ele é alguma outra coisa se não aquilo? Será que um português pode dizer que ele é tão diferente, por exemplo, de um espanhol? Será que inclusive as pessoas achavam que o pecado imperdoável do Saramago, diziam as más línguas, era ter casado com uma espanhola? Por exemplo. Mas será que nós brasileiros, em que momento nós somos tão diferentes da cultura que é nossa vizinha, nossa irmã, para dizer que nós não somos aquilo? Sendo que até mesmo os próprios povos que a gente aprendeu, né? A gente aprendeu na escola, os reinos cristãos, na verdade eles não são reinos cristãos que eles se formam por uma presença firme da igreja. Na verdade, eles são povos que vão, ao longo dos anos, se mesclando por vários séculos com a própria cultura islâmica. Até que eles vão criando alguma coisa que não é nem a cultura islâmica e não é nem a cultura cristã. É uma outra coisa mesclada. É uma coisa da terra. Aqui, é Suzimar. Sem falar as contribuições desse povo, não só para a economia, como também para a cultura, exatamente. Tá. A professora Tati foi morar nas Canárias, né? É bizarro que depois que ele morreu, não, traz ele para cá, a gente ama. A gente ama esse cara, traz esse cara para cá, a gente quer esse cara aqui. É muito. Esse pessoal. O pessoal é muito divertido. Assim, o professor Flávio compartilhou aqui a CPLP, a comunidade dos países de língua oficial portuguesa, que ela é considerada uma comunidade transnacional, que olha só que interessante, ela vai influenciar o novo acordo ortográfico
E é por causa dela que, se alguns de vocês podem usar a nota do Enem para entrar numa faculdade portuguesa, por exemplo, fica a dica, né? Eu já tinha falado muito para alguns alunos meus no ensino médio, quem quiser aproveitar e viajar, né? Aqui, ó, Tiago. Então, é isso, pessoal. Vou ficar aqui mais alguns minutos. Quem quiser fazer uma pergunta, fique à vontade. A gente finaliza por aqui. Eu estou à disposição de vocês, tá bom? Oi, Valdecir. Diga. Boa noite, professor. Boa noite. Dentro desse contexto que você apresentou aqui para a gente, né? Essa